O estado que dá certo tem os mais eficientes programas sociais da sua história. O Goiás Social reúne mais de 20 programas, formando uma rede de proteção ativa e eficaz em todos os municípios. São mais de 150 mil famílias beneficiadas pelo programa Mães de Goiás e 44 mil estudantes com bolsas de ensino superior. O ProBem. O aluguel social oferece R$350 por mês para garantir a moradia para 35 mil famílias. E o crédito social beneficia pequenos empreendedores. Goiás é exemplo para o país e vai continuar avançando no próximo ano. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. O estado que dá certo é o estado mais seguro do Brasil. Foram 1.400 novos policiais contratados, com altos investimentos em inteligência e equipamentos. O resultado, queda recorde da criminalidade, diminuição de 89% nos latrocínios, 90% no roubo de cargas, 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios. Desde 2019 não há nenhum caso de novo cangaço e nenhum roubo a banco. E os sequestros chegaram ao fim. Goiás é exemplo para o país e não vai abaixar a guarda no combate à violência no próximo ano. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. No estado que dá certo, a saúde chega mais perto de você. 7 novos hospitais e 6 policlínicas foram entregues. O número de UTIs subiu de 200 para quase 1.000, garantindo atendimento aos casos que mais precisam. A fila de cirurgias eletivas foi reduzida em 54% e já são mais de 330 mil pessoas atendidas. E vem aí o Cora, o maior hospital de tratamento de câncer, e o Hospital de Águas Lindas, que estava parado há 20 anos. Goiás é exemplo para o país e vai continuar avançando no próximo ano. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. No estado que dá certo, a educação está no topo do ensino no país. São mais de 1.000 escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade. Todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e Chromebook. Os Cotex, Escola do Futuro e Bolsa Estudo garantem qualificação e oportunidade aos goianos. Mais escolas de tempo integral e escolas padrão século XXI, com queda recorde na evasão escolar. Goiás é exemplo para o país e vai continuar avançando no próximo ano. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. No estado que dá certo, a economia só cresce e você cresce junto. Em 2022, Goiás cresceu 6,6%, mais que o dobro da média no país. São 30 meses consecutivos de crescimento. A renda média do goiano superou a média nacional pela primeira vez na história e temos o 4º menor índice de desigualdade do Brasil. Goiás tem hoje o maior número de pessoas trabalhando desde 2012 e a menor taxa de desemprego desde 2014. Goiás é exemplo para o país e vai continuar avançando no próximo ano. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Olá a todos, começando mais um Opção Play, dessa vez com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-candidato ao governo de Goiás no ano passado, Gustavo Mendanha. Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Prazer poder participar aqui, fica muita vontade aí. Perfeito. Mendanha, a primeira pergunta que a gente tem para fazer é justamente sobre a eleição do ano que vem. Você tem a expectativa de concorrer à Prefeitura de Goiânia, mas algumas situações ainda precisam ocorrer para que isso aconteça. Como é que está a sua expectativa em relação à possibilidade de se candidatar? A princípio, eu confesso que eu não passava pela minha cabeça, né? Quando eu fui reeleito prefeito, enfim, as pessoas passam, né? Você podia ser candidato a governador e tal. Isso acaba mexendo com a gente. Fiz algumas avaliações, pesquisas, consultas, conversas, enfim, e resolvi sair candidato. Então, quando sai candidato, sai com foco realmente de vencer as eleições, por mais que as pessoas acham muito difícil, mas eu acho que
pela votação, com pouca estrutura, poucos partidos, sem uma votação extraordinária, né? Quase 1 milhão de votos. E depois das eleições, eu confesso que a gente fica meio perdido, né? Enfim, e eu começo fico um tempo realmente, não vou dizer recluso, mas enfim, avaliando tudo que havia acontecido, avaliando algumas perspectivas de futuro, e a princípio não passava pela minha cabeça, até porque com a tese, né, o que existe hoje, eu não poderia de alguma forma ser candidato a prefeito. Mas eu começo a participar em alguns movimentos religiosos, reuniões, enfim, gosto de futebol, gosto de frequentar lugares simples ou inusitados, e as pessoas começam agora mesmo eu estou vindo aqui do Goiânia Shopping, e as pessoas, tem que ser candidato, você tem que ser prefeito, enfim, as coisas você começa a fazer uma avaliação, mas aí eu falei, gente, não pode por quê? E aí tive uma conversa com um advogado, a partir dali realmente ver aquela possibilidade real por conta do TSE, de 2 em 2 anos a Câmara mudada, mudar seus ministros, enfim. E a partir de uma consulta a gente poderia sim mudar, assim como o delegado Valdir conseguiu a mudança de algo que existia. Então, até aquele momento trouxe uma série de expectativas de realmente poder ser candidato. A verdade é que hoje eu posso dizer que não existe nada de concreto. Então, eu fiz a consulta no TSE, a consulta já foi designada para um ministro relator, o André Ramos Tavares, e a gente está na expectativa. Mas não tem previsão, enfim. E fica o sonho, a vontade de ajudar a Goiânia, cidade que de alguma forma contribuiu muito com a Aparecida, eu pessoalmente, né, minha formação, enfim, o lazer, né? Eu nasci em Goiânia, na verdade, eu não nasci em Aparecida, até porque a Aparecida não tinha um hospital. Então a Aparecida sempre teve essa relação com Goiânia, né, de dependência. Graças a Deus e bons gestores a gente conseguiu em algum momento ter essa independência. Eu acho que isso acontece na minha mão, eu vou dizer exatamente o ponto que nós tínhamos aí na dependência de Goiânia, e quando nós inauguramos o Hospital Municipal em Aparecida, você passa a ter essa independência, porque aí você tinha leito de UTI, você tinha alta complexidade, que é algo que nós não tínhamos. Você já tinha faculdade, já tinha shopping, já tinha... E a gente consegue essa independência, mas mesmo assim tem uma relação muito harmônica, né? Uma relação muito... E para mim, eu confesso que, a princípio, encontrar algumas pessoas que foram meus eleitores para governador, ou que torciam por mim, eu acho que muito em função do trabalho que a gente fez em Aparecida, dando sequência ao governo do Maguito, mas não é modéstia dizer que a Aparecida talvez fez um dos melhores trabalhos no enfrentamento à Covid, testagem em massa, vacinação, escalonamento, o rodízio, que as pessoas apelidaram de rodízio, escalonamento intermitente. As pessoas passaram a me conhecer, principalmente nessa região metropolitana. E eu confesso que eu tenho muito orgulho, me sinto extremamente feliz de poder andar em Goiânia, como tenho andado muito. Eu posso dizer que eu moro em Aparecida ainda, mas estamos aí para abrir um escritório, uma parceria, na verdade, com os amigos que são empresários. A gente está fazendo um trabalho, que lá vai ser um escritório político, mas também um escritório de negócio. Então essa gestão em Aparecida refletiu aqui na capital? Não tenho dúvida. Eu acho que teve um gesto meu que ali, eu acho que eu passo a ter essa relação com Goiânia. Não sei se vai se recordar disso. Não sei nem se você estava trabalhando ainda, que você é muito jovem. Cadê? Mas em 2020, o Maguito, todos se lembram que ele pega Covid e ele é entubado. E quando a campanha começa a desenrolar, o Maguito... Foi bem no comecinho. Exato, o Maguito estava liderando as pesquisas, e em um momento ele começa a cair. Enfim, na verdade, não sei se cair, mas nas quais já mostrava a preocupação da população, que o Maguito poderia não sobreviver, que o vice iria assumir, e eu acreditava muito, né, até porque estava sempre em contato com o Daniel, fui ao hospital Albert Einstein visitá-lo, e num dado momento eu chamo a equipe, falo com o Daniel, falo com o Jean, falo com o Braga, falo com o então candidato a vice-prefeito, que era o Vilmar, e falo, gente, eu vou fazer um ato aqui para ajudar o Maguito. E eu me licencio do cargo de prefeito, largo a campanha Aparecida e venho para Goiânia. E eu não sei se você se recorda, mas tinha uns palanques móveis. Então eu fazia isso de manhã, à tarde, carreata, reuniões, enfim. Ali eu passo a ter uma relação mais política, né, e pessoal com Goiânia, porque até então, embora eu nasci em Goiânia, toda a minha vida é Aparecida. Eu acho que ali começa assim, uma relação, né, do gesto que eu fiz para o Maguito, e também, né, de me apresentar, falando quem eu era, o que o Maguito tinha feito, o que eu tinha feito, enfim. Eu acho que ali a gente começa essa relação. Mas eu acho que a pandemia foi onde realmente eu me apresento para Goiânia como um bom gestor.
Perfeito. Aliás, a gente falou de Maguito, o MDB perde 2 grandes lideranças recentes, 3 com você, que deixou o MDB... Então eu diria 4, viu? Porque a gente perde Maguito, perde Iris, perde Dona Iris. Eu não posso também dizer do meu pai, que foi um grande MDBista, sempre ao longo da sua história afiliado ao MDB. E aí eu que deixei o partido em 2022. Tem expectativa de quando Gustavo Mendanha retorna para o MDB? Eu disse agora, enfim, a última visita que eu fiz ao Daniel, lá na vice-governadoria, eu falei, Daniel, estou na expectativa do Temer vir e tal, mas a gente sabe que a agenda dele é complicada, às vezes, né? Até pela idade, acho que o Temer tem 80 e alguns anos. Se não for possível, enfim, vamos marcar. Então, está na mão do Daniel agora e eu acho que no mês de dezembro a gente deve ter essa data aí para poder fazer a filiação. Perfeito. Bom, Daniel, Gustavo, a gente ainda falando do MDB, o MDB perde grandes lideranças e hoje está na mão de Daniel Vilela comandar o partido, comandar o futuro do MDB e provavelmente você deve auxiliá-lo nessa questão. Como é que está a expectativa do governo do MDB para o ano que vem em relação às eleições municipais, voltados aqui para Goiânia, por exemplo, que a gente ainda não tem um candidato forte, um candidato decidido já do MDB, e é uma questão histórica, né? O MDB que sempre comandou em Goiânia, a gente chegar no meio de novembro, a gente ainda não tem um candidato forte do MDB para disputar as eleições. Bom, eu acho que a gente tem todo um histórico, né? E claro que o grande líder foi Iris Rezende, prefeito por várias vezes, né? Maguito foi eleito, mas não geriu a cidade, teve outros que também ajudaram e colaboraram com a história, não só como prefeito, como vereadores, secretários, deputados, enfim, governadores, senadores. Aí, acho que a gente tem que entender o momento atual. E o MDB tem, sim, grandes quadros. Aliás, eu me filiando ao MDB. Se existir a possibilidade, eu estou em primeiro lugar nas pesquisas, algumas que meu nome foi, enfim, colocado na estimulada. Mas eu acho que você tem grandes quadros filiados ao partido, alguns que podem vir e que poderiam, sim, de alguma forma, disputar a eleição de prefeito ou de vice-prefeito. Ou vice, né? Hoje mesmo, eu li mais cedo, né, que teria um encontro do Jânio com a Ana Paula e pode ser uma possibilidade, enfim. Você tem outras figuras que podem ser candidatos, o presidente da Assembleia, enfim. E eu acho que nesse momento tem que entender essa união do União Brasil e do MDB. E o que a gente tem conversado, e eu já participei de algumas conversas com o Daniel ou com o governador, é que é interessante que os dois consigam, né, no maior número de municípios, andar juntos. Então, essa questão do União Brasil, MDB, ser cabeça, ou outros partidos que são da base, eu acho que é natural, né? Claro que pelo histórico, pelas votações, né, se pudesse ter um candidato do MDB era extraordinário, mas se for do União Brasil também, até pela essa união que existe hoje, eu não vejo nenhuma diferença, não vejo nenhuma dificuldade, né? Pelo contrário, eu acho que nós temos que pensar em vencer as eleições na capital, vencer em grandes municípios, porque de alguma forma a eleição de 2024 ela é o preâmbulo daquilo que vai acontecer em 2026, e quanto mais prefeitos nós fizermos, eu acho que mais força nós teremos para reeleger o Daniel como governador do estado de Goiás. Em Goiânia, na capital, um dos maiores desafios sempre foi o governo eleger um prefeito. Como é que você vê esse cenário em Goiânia? O cenário muda dessa vez? Eu tive a oportunidade de falar um pouco com o governador sobre isso. Eu acho que, se eu não estiver equivocado, foram apenas 2 ou só um prefeito, né? Acho que o Daniel Antônio Union, se eu não recordo se o Union, se o Marconi já era governador. Acho que foram esses 2. O que acontece, acho que muitas das vezes as escolhas que foram feitas de uma forma, enfim, talvez, não vou dizer equivocada, né? E eu falei com o governador, nós temos que entender qual que era a vontade do eleitor, né? Teoricamente, na prática, as pesquisas mostram que o eleitor, né, a maioria, pelo menos nas pesquisas, teria a intenção de votar em mim. Se eu não posso ser candidato por a questão da resolução, eu acho que a gente tinha que buscar o candidato que mais tivesse próximo daquilo que as pessoas querem. E aí eu acho que as qualitativas têm condição de dar esse apontamento.
E sem ter visto uma pesquisa, eu não tenho dúvida que Goiânia quer alguém experiente. Alguém que já tenha passado pelo cargo executivo, alguém que possa colaborar, enfim, para que a gente possa realmente ter uma cidade viva, uma cidade que os seus problemas sejam resolvidos. E são uma série de problemas que, alguns que já são problemas antigos, outros que são novos, né? Mas você tem a questão do centro de Goiânia, você tem a questão do trânsito, do BRT, do desvio da BR-153, que embora Aparecida também seria beneficiado, e outras cidades, mas também é um problema de Goiânia. Você tem anel viário. Eu, pessoalmente, né, tenho algo muito forte em mim e acho que as pessoas identificam também algo que possa ser implantado, que é a questão da cidade inteligente. O problema da saúde, enfim, são todos problemas, né? E eu acho que você tem que, de fato, entender essa problemática para apresentar a solução. Mas dentro disso, acho que você tem que buscar qual que é o perfil do candidato ideal para aquilo que o eleitor quer. E aí, aquilo que eu disse, né? Acho que as pessoas querem alguém que já tenha passado pela experiência do executivo, alguém que possa realmente ajudar a cidade e ajudar o cidadão. Perfeito. Mendanha, na sua saída do MDB para disputar o governo lá na eleição passada, a eleição foi marcada por grandes embates entre você e o atual governador Ronaldo Caiado, e hoje você adere à base do governador, principalmente por conta da sua relação com o Daniel Vilela. Hoje você pode voltar para o MDB, mas a gente também tem informações que você poderia aderir à União Brasil. Como é que está essa relação hoje sua com o governador e o que mudou da eleição de 2022 para hoje? Eu vou me filiar ao MDB, isso já está acertado. Eu vou dizer assim, eu acho que, eu vou discordar um pouco da sua opinião. Eu acho que eu fiz algumas críticas administrativas ao governador, nunca entrei no campo pessoal, mas vou dizer que o governador meio que inteligentemente, da parte dele, ele resolveu meio que me deixar de lado, por uma questão óbvia. Se o governador vem para o embate comigo, de alguma forma ele estava me potencializando. Você tem uma ideia, ele não participou dos debates, ele participou apenas de um, foi o último da TV Anhanguera. E no debate todo ele fugiu. Eu acho que isso foi inteligente, foi pensado, foi planejado, porque quanto mais ele viesse para o embate, mais ele me daria palanque. Então, acho que não houve tanta, né? E agressão não houve. Eu acho que aí talvez foi a facilidade que nós tivemos de muito rapidamente nos entendermos, e aí você já disse muito bem, quem de fato fez essa relação, enfim, foi até mim, teve uma conversa muito boa, muito madura, foi o Daniel, junto com o Jean, com o Leandro, que são primo e irmão, primo e tio. E a partir dali a gente passou a ter uma boa relação. E aí, claro, né, o Daniel disse, olha, o governador tem interesse que você vá lá para conversar e tal. E aí eu posso dizer que hoje, embora nunca tive proximidade com o governador, eu ajudei para senador da República, quando o Íris candidato a governador, ele candidato a senador, e ele sabe do esforço. Eu fiz uma grande reunião e já me disse que isso marcou para ele. E depois eu não tive mais nenhuma relação, mesmo como prefeito, que a gente tinha alguns diálogos, enfim, a gente tinha algumas conversas, mas claro, cada um no seu canto ali. Talvez para ele já existia essa visão que eu poderia ser um adversário. Mas vou dizer que estou muito feliz, porque a princípio, quando eu consultei e conversei com algumas pessoas da possibilidade, até porque eu não poderia fazer isso sem conversar com o João Campos, que havia sido candidato a senador comigo, enfim, com o prefeito Vilmar, com o presidente da Câmara André, com outras figuras que são amigos e importantes da minha trajetória política, não só alguns que são quadros políticos, mas também que não são. Existia muito temor, né? Eu sei que você gosta do Daniel, mas o governador tal, vai ser sacana, tal, não sei o quê. E já passou isso. E o governador tem dado, dia após dia, demonstração realmente de respeito, de carinho. Eu confesso que não conhecia a Gracinha. Gracinha é também uma figura, né? Eu e minha esposa estamos assim, realmente encantados com ela, não só pelo trato político, mas pelo trato pessoal. Esses dias eu fui almoçar no Palácio, reclamei da pimenta, ela, como uma boa baiana, falou, essa pimenta tá fraca, mandou um presente para mim, uma pimenta. Então está tendo uma relação muito bacana, né? E eu acho que isso é importante, porque eu acredito muito na política, mas acredito na família, acredito em bases que são muito sólidas, e quando a gente passa a ter essa relação, acho que facilita muito, né? E eu estou assim, muita vontade, muito feliz, não só por voltar a ter essa relação com o Daniel, que é um grande amigo, mas hoje também tem uma relação muito sadia com o governador
Ronaldo Caiado e com Gracinha. A gente estendeu o nosso papo, mas ainda tem duas perguntas que eu preciso fazer. Justamente você falou sobre o Vilmar. Como é que está essa relação com o prefeito de Aparecida? Como é que está o seu apoio para ele? Não, relação boa, eu tenho dito isso. É claro que algumas coisas que acontecem do ponto de vista de gestão não me agradam, até porque quem foi para a rua, foi candidato, fui eu, e aí eu vejo que algumas coisas deixaram de ser prioridade, e, enfim, em alguns momentos eu tenho alguns, não vou nem dizer embates, porque eu também não vou lá reclamar, de algumas coisas que eu acredito que deveriam ter sequência e que não tem, né? Talvez pelo fato de alguns ou não conhecerem alguns quadros que estão ocupando locais específicos, ou realmente de achar que tem que fazer outra coisa, né? E, esse mandato ainda foi construído, né? Tendo eu como candidato e apresentando não só propostas, mas compromissos. Mas tirando isso, que eu acho que é uma coisa natural, a relação é muito boa, eu gosto muito do Vilmar, a pessoa que tem uma participação na minha vida, né? O Vilmar me ajudou para vereador, o Vilmar é uma pessoa que eu gosto e acredito, né? E espero que realmente possa fazer um bom trabalho, né? Para que em 2024 não tenha nenhuma dificuldade. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, você falou da vontade do MDB de ter um candidato ao governo em 2026, e lá atrás o Iris Rezende falou do seu nome como um possível futuro governador de Goiás. Hoje a gente sabe que o Daniel Vilela é a principal liderança do partido, mas esse desejo seu, esse desejo do Iris, ele também é um desejo seu? Claro, não. Tanto é que eu disputei a eleição, né? E quando eu retorno, né, com essa relação, independente de estar ou não filiado ao MDB ainda, já foi assim, muito consciente, né? E aliás, eu acho que facilitou muito. Uma das coisas que eu queria ouvir do governador, e está claro, né, que o Daniel vai ser o sucessor dele. Até porque se fosse outra pessoa, talvez me motivaria, né? E eu não me sentia motivado em disputar a eleição com o Daniel. Esse foi o grande ponto, talvez, de querer estar com ele novamente. Eu penso, se eu não vou enfrentá-lo, para que eu vou ficar brigando? Então é melhor estar junto, a gente construir algo juntos. Então, de fato, o sonho ele não termina. E eu sou muito jovem, tenho 41 anos. Então, se eu for governador com 60, eu fui governador mais jovem que o Caiado. Então tem muito tempo, tem tempo para esperar, tem tempo para amadurecer, né? E eu acho que algum dia isso vai acontecer e vou persistir nesse sonho, que não era um sonho só meu, é um sonho dos aparecidenses, né? Quase uma profecia que o Iris disse, mas é algo que está no meu coração. Perfeito. Agora só mais uma para a gente encerrar bem rapidinho. A última, hein? A última. Gustavo Mendanha disputa eleição no ano que vem como candidato? Não, só existe a possibilidade se realmente for permitido a candidatura a prefeito. Foi ventilado por alguns, né? E aí eu posso até aqui não só afirmar que nem eu, nem minha esposa será candidata a vereador, né? Nem em Goiânia, nem em Aparecida. E eu digo isso, não quero menosprezar o trabalho do vereador, que é um trabalho importante. Eu fui vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara. Mas muitos dos que carregaram bandeira, me ajudaram, muitos até voluntariamente, né? Até porque a campanha minha foi uma campanha muito modesta, tem um sonho de ser vereador. E se eu sair candidato, às vezes candidato tem pouco voto, enfim, ou muito voto, mas a derrota sempre atribuída a alguém, nesse caso poderia ser a mim. Então eu não quero tirar sonho de ninguém, eu acho que tem bons quadros, bons nomes, e eu tenho um compromisso com essas pessoas. Então não só eu, como minha esposa, chance de ser candidato a vereador, 0. Perfeito. Gustavo Mendanha, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite. A gente fica por aqui e você segue o Opção Play nas próximas semanas. Muito obrigado. As melhores plataformas.